Olá, meus alunos, iremos entrar agora na parte 6 do curso de Departamento Pessoal. Iremos falar agora sobre licença maternidade. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou encontrar-se em estado de gravidez. Então, ou seja, o empregador não pode demitir simplesmente a empregada se ela casar ou está grávida, ou estiver grávida. Então ele não pode por esses simples fatos demitir a funcionária. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias sem prejuízo do emprego ou do salário. Então isso está em lei, né? Que ela tem direito a 120 dias e não terá prejuízo nenhum nem do emprego e nem do salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego. Então ela tem que notificar o empregador, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. Então ela tem esse prazo aí para informar o seu empregador ou a data da ocorrência deste. O período de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Então, antes do parto e após poderá ser de até 14 dias. 14 dias, porque passando 15 dias já vai para o INSS. Então são de 14 dias. Uma semana antes e uma semana após o parto, que pode ser aumentado esse prazo. A confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória. Então, ou seja, mesmo a empregada estando de aviso indenizado ou trabalhado, ela tem estabilidade do trabalho. E ainda digo mais, a empregada, por exemplo, se ela entrar na empresa, ela entrou depois de um mês, ela está no período de experiência. Período de experiência, que é de 90 dias. Ela entrou, no primeiro mês, ela descobre que está grávida. O empregador não vai poder demiti-la também, mesmo estando no período de experiência. Então, tanto vale para o aviso prévio trabalhado, indenizado, ou se a empregada ela tiver em período de experiência. Se ela tiver em período de experiência, o empregador vai ter que ficar com ela todo o tempo que a parte dela de gestação, incluindo os 120 dias que ela vai ter após a gravidez. Então, ele não pode demiti-la. Mesmo se ela tiver de aviso trabalho indenizado, ele vai ter que retornar ela para a empresa e ela cumprir o restante do... Ela vai ter que ficar até ela ganhar o neném e mais de 120 dias dá licença de acordo com a lei. A empregada ou empregado que adotar ou obtiver, aqui eu deixo claro, ó, sinalizo, a empregada ou empregado, a lei inicialmente não via ou empregado, agora vê, que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, será concedida licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou salário. Artigo 392 da CLT. O que eu deixo aqui um adendo é que antes não entrava aqui o empregado, agora ele já reconhece que o empregado adotando... Claro, um homem adota uma criança, um adolescente, por que não ele ter licença também conforme a mulher? Então a lei já veio alterando já isso e dizendo que ele também tem direito a esses 120 dias.
A licença maternidade só será concedida mediante a apresentação de termo judicial de guarda, adotante ou guardiã ou guardião. Então, ou seja, tem que ter um termo judicial da guarda para ter essa licença de 120 dias. Durante os 120 dias, a mulher ou homem terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho. Então, ou seja, ele vai ter o salário dele integral e, quando variável, vai ser a média dos últimos 3 meses de salário do empregado. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Então ela terá que ser afastada se ela estiver exercendo a atividade num grau máximo. Como nós já vimos lá, insalubridade, grau máximo, grau médio e grau mínimo. 40, 20 e 10%. Atividades consideradas... 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo quando apresentar atestado de saúde emitido por um médico de confiança. Antigamente esse atestado era feito pelo médico do trabalho, geralmente eles não davam esse atestado. Hoje não, hoje pode ser um médico de confiança da própria mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. Então ele vai recomendar o afastamento dela durante a gestação do trabalho. Terceiro, atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido pelo médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. Olha, essa aqui veio com a reforma 13467, artigo 394 da CLT. Então, isso não era previsto dentro das normas, agora já é previsto dentro da própria CLT através da nova reforma. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada exerça suas atividades em local salubre, então, ou seja, se ela atua numa área que é insalubre, e na empresa não tem outro local que ela possa exercer um trabalho de forma salubre, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário e maternidade durante todo o período de afastamento. Então, ou seja, vai ser considerada gravidez de risco se não tiver um outro local que não seja insalubre para essa pessoa trabalhar. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Aborto não criminoso foi aquele espontâneo, em que a mulher ela não provocou o aborto, simplesmente teve algum problema com relação à saúde e acabou o neném sendo abortado. Para amamentar seu filho até os 6 meses de idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Isso aqui vai até de acordo com relação ao próprio empregador, né? Se ele quiser praticamente liberar ela 1 hora, deixar ela chegar 1 hora atrasada ou sair 1 hora antes do trabalho, aí vai de deliberação do próprio entre o empregador e entre empregada nesse caso, né? Então ela pode sair meia hora antes e meia hora após, quer dizer, chegar meia hora antes e meia hora após. Agora falaremos de acidente de trabalho. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho,
Então, ou seja, um acidente que foi causado mediante ao próprio trabalho. Eu estou pegando um ônibus e estou indo para a minha empresa, o ônibus bateu, eu sofri um acidente, é considerado acidente de trabalho. Eu estou na empresa, caí, quebrei o pé, é considerado acidente de trabalho. Então, é todo aquele desenvolvido em prol da própria empresa. Até mesmo se eu tiver, por exemplo, se o empregado estiver em viagem, a serviço da empresa em viagem, e se ele teve algum acidente, também é considerado acidente de trabalho. Dentre outros que ainda iremos relatar mais à frente. A empresa é responsável pela informação aos seus funcionários da adoção e o uso das medidas coletivas individuais e coletivas de proteção à segurança da saúde do trabalhador. Então, ou seja, se a empresa ela tem lá por exemplo, a pessoa que trabalha com construção civil, ela tem os equipamentos de proteção, tanto coletivo quanto individual. Então, ela é responsável para passar informações para os seus funcionários qual a melhor forma que eles deverão utilizar esses equipamentos. Então, é a responsabilidade da própria empresa, até mesmo para não gerar acidente de trabalho. Então, tanto ela é responsável pela informação e tanto ela é responsável por cobrar que eles utilizem dos equipamentos. Consideram-se acidente do trabalho as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade e constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, doença do trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Os exemplos de doença profissional, dentre outros, ok? Esse é só alguns. Lesão por esforço repetitivo, o tal de LER, né? Chamado LER. E doença de pele, etc. Aqui tem um monte de doenças que são consideradas, que podem ser consideradas acidentes de trabalho mais à frente. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais, em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Exemplo de surdez. Então, por exemplo, o funcionário que trabalha com aquelas máquinas de furadeira, trabalha em um ambiente que tem muito barulho, isso pode acrescentar um acidente de trabalho, porque ele pode deixar de ouvir direito e ter em vista esse trabalho. Então, se ele não usar um equipamento para o ouvido, ele pode vir a ter surdez. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Vamos ver o que diz. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então, ou seja, na execução de ordem, se a empresa comunicou a ele ou falou para ele fazer um determinado trabalho fora das dependências da empresa e ele sofreu algum acidente, a empresa é responsável por isso. A empresa ela é responsável por esse acidente, por esse trabalhador que sofreu o acidente. A prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, serviço da empresa para ele evitar prejuízo. Então, o funcionário está tentando evitar algum prejuízo, ele está fazendo um determinado serviço para a empresa. Então, ele está a serviço da empresa, ele não está passeando, ele não está brincando no meio da rua. Ele está simplesmente fazendo um trabalho para a empresa. Em viagem a serviço pela empresa, que eu já até relatei, inclusive para estudo quando financiado por esta, dentro de seus planos, para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizada, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, ou seja, o funcionário está em viagem e ele sofreu um acidente, é considerado acidente de trabalho. Independente de ele estar na dependência da empresa ou não, mas ele está em viagem, ele está a serviço da empresa. No percurso da residência para o local de trabalho. Então, residência e local de trabalho. Ou deste para aquele, ou vice-versa. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
Inclusive a locomoção, você pode ir de barca, de ônibus, enfim, ou mesmo até mesmo de carro. Mas aqui vamos deixar claro que você tem que estar indo em sentido à sua residência. Não adianta eu, por exemplo, moro no bairro X, vamos supor que esteja no meu carro, moro no bairro X e estou indo para o bairro Y, que não tem nada a ver. Esse bairro é para cá e esse é para lá. Então, quando sofri um acidente, eu vou fazer lá, vou dar entrada no hospital, fui para o hospital e tal. Aí fizemos lá um boletim de ocorrência. E no boletim de ocorrência ela está dizendo, olha, o acidente ele foi no bairro Y. Mas a minha casa é no bairro X. Então, por exemplo, é um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho? É um acidente. Mas, por exemplo, o acidente de trabalho, ele quando passa dos 15 dias, ele tem direito à estabilidade de 1 ano. Então, quando é comprovado que o funcionário estava vice-versa de casa, ele estava indo do trabalho para casa, ou do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho, é um acidente de trabalho, ele tem estabilidade de 1 ano se ele passar dos 15 dias e for para o INSS para o 16º dia. Mas caso contrário, ele não vai ter essa estabilidade. Porque aqui fica muito bem claro que ele não estava indo para casa, ele estava indo para um outro local que não era casa. Então ele sofreu um acidente, logo ele não vai ter essa estabilidade. Porque deixa bem claro que o acidente de trabalho e a estabilidade ela só vai ser dada se ele estiver em percurso do trabalho casa e casa-trabalho. Se ele estiver indo para um outro lugar que não for de casa para o trabalho ou trabalho para casa, ou se tiver a serviço da empresa, não vai ser considerado como acidente de fato até mesmo de trabalho e ele não vai ter estabilidade de trabalho, no trabalho. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este. O empregado é considerado no exercício do trabalho. Enfim, na horário de descanso, o funcionário almoça entre 12 horas às 13 horas. Mas foi almoçar no restaurante da esquina. Se acidentou, atravessando a rua. Este vai ter estabilidade, porque ele vai estar no período de refeição ou de descanso, ou indo almoçar, ou descansando, mas ele vai estar enquadrado dentro desse acidente de trabalho. Por quê? Porque ele está saindo do local de trabalho para fazer seu almoço, mas ele vai estar dentro do que permite a lei. Então, assim, esse vai ser considerado acidente de trabalho. O que eu expliquei anteriormente, não. Se o funcionário está indo para um local diverso ao que ele deveria ser, não é nem considerado acidente de trabalho, é considerado um outro acidente. Vai ser acidente, vai ser. Mas acidente de trabalho, não, porque ele não vai estar no percurso do trabalho, cara. Ele vai estar no percurso do trabalho em outro lugar, faculdade, enfim. Olá, voltando às aulas. Comunicação do acidente do trabalho, CAT. Os empregados deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, em caso de morte de imediato, sob pena de multa variável entre o limite mínimo. O que é o limite mínimo? O limite mínimo é o salário mínimo, 954, ou seja, o salário agora de 2018, e o limite máximo, que é o limite máximo de aposentadoria da Previdência,
que é hoje 5.645,80 do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. O que acontece? Eu vou até falar um pouco do E-Social. Dentro do E-Social vai ter um envio de evento sobre o CAT. Então, por exemplo, a multa agora, eu costumo brincar que a multa vai vir, eles vão multar sentados lá na cadeira. Então, tem que sempre seguir justamente este prazo. O dia útil seguinte, até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, em caso de morte de imediato. Então, muito cuidado com esses prazos. Receberão cópia da CAT enviada o acidentado ou os seus dependentes, bem como o sindicato, a que corresponde a sua categoria. Então, ou seja, esses são os que receberão a cópia da CAT. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado. Então, se a empresa não fizer a comunicação, o acidentado ele pode fazer. Seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo, neste caso, o prazo previsto de até o primeiro dia útil seguinte ou por morte de imediato. Então, se a empresa deixar de comunicar, o funcionário ele pode comunicar, o funcionário, o dependente, o médico ou outras entidades, comunicar, mas não segue a mesma regra, que até o dia primeiro útil seguinte ou de imediato após a morte. Ele vai ter um prazo maior para fazer essa comunicação à Previdência Social. A CAT deve ser preenchida com os seguintes dados: descrição do local, data, hora de atendimento, bem como o diagnóstico da CIT, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Então tem que ter a CID, tem que ter o local, tem que ter a data, tem que ter o horário de atendimento no CAT. E o período provável para o tratamento. Então, se ele vai ser afastado por 2, 3 dias, tem que estar na própria CAT. Contendo a assinatura, o número do Conselho Regional de Medicina e o carimbo do médico responsável pelo atendimento, seja particular, convênio ou SUS. Então, todos esses dados têm que estar inseridos na CAT, não pode faltar nenhum dado desse. Porque se faltar, o INSS vai pedir que coloque esses dados na própria CAT. E agora eu explico os tipos de CAT e a estabilidade quando a CAT é gerada. Que tem uma estabilidade de 12 meses, quando o funcionário ele se acidentou a serviço da empresa, vamos deixar claro, a serviço da empresa ele se acidentou. Se passar dos 15 dias e o funcionário ele for para o INSS, se ele receber um dia de INSS, ele tem estabilidade de 12 meses. A empresa não pode demitir ele no prazo de 12 meses, a não ser que ela dê, que o acidentado, que o funcionário faça algum ato que justifique sua demissão por justa causa. Aí sim a empresa pode mandá-lo embora. Caso contrário, ele tem estabilidade de 12 meses e a empresa não pode mandá-lo embora. Então, tipos de CAT. CAT inicial irá se referir a acidente de trabalho típico. Trabalho típico: trajeto, doença profissional, do trabalho ou óbito imediato. A CAT de reabertura será utilizada para casos de afastamento por agravamento de lesão, de acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho. Ou seja, o que é a CAT de reabertura? O funcionário ele se acidentou, torceu o pé, ficou 3 dias de licença. Ficou 3 dias de licença. Ele retornou ao trabalho. Retornou ao trabalho. Só que passado alguns dias, vamos dizer assim, 4 dias, ele sentiu novas dores. Ele retornou ao médico e o médico resolveu afastá-lo por mais 5 dias.
Então, o que a empresa vai fazer? A empresa vai chegar lá, vai fazer um CAT de reabertura, indicando que é o mesmo acidente que ele obteve através dos 3 dias primeiros de licença. O E-Social, como é que vai funcionar? O E-Social, quando você enviar a CAT inicial, ele vai te retornar um protocolo. Então, através desse protocolo é que você vai reabrir a CAT. Então, quando você mandar a CAT de reabertura, você vai informar esse protocolo, dizendo assim, o CID é o mesmo e é a mesma doença. É o mesmo problema da primeira. Então, eu vou reabrir indicando a CAT inicial. Então, vai ser uma CAT de reabertura. Então, por isso que é agravamento de lesão, de acidente, ou de profissional do trabalho. Então, ela será uma de reabertura. Já fiz a primeira, agora vou reabri-la dizendo assim, poxa, ele teve que se ficar afastado mais 5 dias, tendo em vista o mesmo afastamento inicial do primeiro. O mesmo aqui do primeiro. Na CAT de reabertura, deverão constar as mesmas informações, é o que eu estava dizendo, da época do acidente, exceto quando o afastamento, último dia do último dia trabalhado, atestado médico e data de emissão, que serão relativos à data de reabertura. Então as mesmas informações da época, só que a data vai ser uma outra data. Não será considerada a CAT de reabertura a situação de simples assistência médica. Então, ou seja, se o funcionário foi para o médico e o médico não afastou ele por nenhum motivo, não deu nenhum afastamento, não vai ser considerado CAT de reabertura. Ou de afastamento com menos de 15 dias. Então, ou seja, com menos de 15 dias também não vai ser considerado. A CAT de comunicação de óbito será emitida exclusivamente para casos de falecimento decorrente de acidente ou doença profissional, ou do trabalho após o registro da CAT inicial. Então, para a CAT de morte, primeiramente, vou ter sempre que emitir uma CAT inicial. Se chegou o funcionário, ele faleceu, eu abro uma CAT inicial e em seguida eu já mando a CAT de comunicação de óbito. Então, primeiro inicial, o funcionário, infelizmente, ele faleceu, eu já mando a CAT de comunicação de óbito, logo em seguida. Aí eu já explico que o empregado ele veio a falecer. E a estabilidade? O segurado que sofreu o acidente no trabalho tem garantida pelo prazo de 12 meses a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, mas só terá direito de estabilidade o segurado que ultrapassar os 15 dias. Então foi o que eu já expliquei antes do vídeo. Se o funcionário ele se afastou, funcionário afastou 15 dias e no 16º dia ele foi para o INSS, a partir daqui ele terá estabilidade de 12 meses. Então a empresa não vai poder demiti-lo num prazo de 12 meses. Então a lei deixa muito bem clara. Então, passados os 15 dias, é tanto que o afastamento dos 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. No 16º, quem passa a pagar é o INSS. Então, se o funcionário ele se acidentou dentro da empresa, ou indo para a empresa, ou voltando para casa, saindo da empresa indo para casa, se acidentou, teve um CAT por algum motivo, por exemplo, quebrou a perna, teve que se afastar 15 dias pela empresa, a empresa pagou os 15 dias, foi para o INSS, né? O INSS falou que ele tinha que ter mais uns 15 dias para recuperar. Esse acidente de trabalho ele vai ter estabilidade de 12 meses. Ele não vai poder ser mandado embora dentro desse prazo de 12 meses. Ele só vai poder ser mandado embora se ele fizer alguma coisa que justifique uma justa causa. Aí ele é demitido por justa causa. Caso contrário, a empresa vai ficar com ele um período de 12 meses de trabalho. É isso que diz a lei. Qualquer dúvida, deixe aí um comentário. Ou se gostou, deixe um ok, gostei, professor.
E vamos que vamos! Olá, meus alunos, vamos para a parte 7 agora do nosso curso de Departamento Pessoal. E vamos falar agora sobre o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Vamos que vamos! A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão. Prisão, galera, auxílio reclusão, só para aqueles que recolhem INSS e ganham salário até este valor. Se ganha mais, não tem direito, ok? Ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Então, justamente a Previdência Social é a aposentadoria. O regime geral da Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidentes de trabalho, expressas em benefícios e serviços. Então, para que ela serve, né? Todo mês lá é descontado o funcionário que trabalha, né? Que ele trabalha na empresa, é carteira assinada, ele recolhe, a empresa recolhe lá o patronal, se ela estiver no Simples, ela tem uma outra alíquota, né? E desconta também do seu funcionário de acordo com o salário e com a tabela da época, de 8%, 9% ou 11%. Então, para que serve esses descontos? Justamente para aposentadoria. Então, é recolhido após, ou seja, se for por tempo de idade, 35 anos, 30 anos para a mulher, enfim, as regras da própria Previdência Social. Mas ela serve para quê? Aposentadoria por invalidez. O segurado está lá recolhendo, aí ele por alguns meses que de acordo com a lei é permissível, ele se acidentou e foi aposentado por invalidez, ele não tem como mais retornar ao trabalho. Aí, como ele recolhia INSS, ele vai ser aposentado por invalidez e vai receber essa aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por idade, é aquela aposentadoria que você recolhe, tem uma idade mínima, toda hora também o INSS modifica essa norma. Então, hoje tem uma idade mínima de 35 anos para homem, 30 para mulher, tem que ter uma idade X ou 95 pontos, enfim, cada hora muda. Então, aposentadoria por tempo de idade segue que está na própria norma do INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aqui é 35 anos de contribuição, que eu estava falando antes, e 30 anos homem, 35 anos homem, 30 anos mulher. Aqui é por invalidez, aqui é por idade, é 65, X anos, aí é proporcional. Aposentadoria especial é aquela que, por exemplo, quem trabalha armado, que tem aí a aposentadoria com grau, ela tem máximo, é um grau máximo que ele tem, e eles aposentam com menos tempo de contribuição. Ao invés de 35 anos, vamos dizer que eles aposentam, o 30 se aposentem com 20 anos de contribuição. Então, é aposentadoria especial. O auxílio-doença, o salário-família, que também está incluído dentro da Previdência, dentro do Instituto Nacional. Muito pouco comentado, quando o próprio governo diz que a Previdência Social está quebrada. Ela está quebrada, mas ninguém comenta que o salário-família também está imbuído, está embutido dentro da Previdência Social. Então, ele está aqui também. Salário-maternidade, quando a empregada ganha o neném, aqueles 4 meses é pago pela Previdência. Então, é pago salário-maternidade. E auxílio acidente. O funcionário se afastou por 15 dias, passado de 15 dias, 16º em diante, quem paga é a Previdência. Quanto aos dependentes, pensão por morte ou auxílio reclusão, que é justamente auxílio reclusão
com relação ao preço. Isso é a parte que cabe um pouco a Previdência, porque ela é extensa. Ela tem outras nuances também, mas eu estou aqui citando que, de fato, para que ela serve? Para aposentadoria, para afastamento, para licença maternidade, quem tem direito. A contribuição para a Previdência é composta de duas parcelas. Uma parcela é calculada mediante a aplicação de uma determinada alíquota sobre o salário do empregado, conforme tabela, que nós veremos após lá no exercício. A outra parcela é paga pela empresa. Geralmente o valor da alíquota é de 20% patronal sobre a folha de pagamento. Mas tem a parte que é do optantes pelo Simples, que não pagam esta alíquota. Então, geralmente é em 20%, mas tem algumas categorias de empresas que não pagam esses 20%. É de acordo com o faturamento da empresa. Tá ok? O recolhimento do INSS sobre o rendimento do trabalhador é feito por meio da guia da GPS. Eu já citei que a GPS com o E-Social, ela vai acabar, vai virar DARF, com recolhimento de imposto de renda e INSS. Então ela contempla, gradualmente ela vai acabar. Prazos para recolhimento de INSS. Empresa ou equiparada, até 20 dias do mês seguinte, o recolhimento para o INSS. Os contribuintes pessoa física, ou seja, contribuinte individual, facultativo e segurado especial, até o dia 15 do mês seguinte. É o prazo para o recolhimento do próprio INSS. O contribuinte pessoa física, aquele empregador doméstico, ele tem até o dia 7 do mês seguinte para este recolhimento. Então aqui nós já vimos que são duas alíquotas, são duas formas de pagamento. Um desconta uma parte do trabalhador, né? Que é justamente para a aposentadoria do mesmo. E outra desconta uma parte da empresa que é recolhida a parte da empresa, que pode ser de 20% ou de acordo com o faturamento da empresa, se ela é optante por uma outra categoria. Então temos duas parcelas compostas. E vamos ver um exercício agora para ver como é que é feito o cálculo do INSS. Então vamos lá. O funcionário recebe salário de R$ 1.800 por mês. Então ele recebe um salário de R$ 1.800 por mês. Quanto será descontado do salário do funcionário de INSS? E quanto a empresa terá que recolher de INSS? Então vamos lá. O salário não é R$ 1.800? A tabela do INSS de 2018, ela está nessas alíquotas. Salário de contribuição até R$ 1.693,72, 8%. De R$ 1.693,73 e 2.822, 90%. De 2.822 a 91 centavos e 5.645,80, 11%. Então cada um tem uma parcela. Então nesse caso o funcionário recebe 1.800. E qual parte da tabela ele se encontra? Ele se encontra na segunda, em 9%. Então quanto eu vou descontar do funcionário? Eu vou pegar o salário dele e multiplicar por 9, que é igual a R$ 162,00 que eu vou descontar dele de INSS. E a empresa, quanto ela vai pagar? Ela vai pegar R$ 1.800 e multiplicar por 20%, que vai dar R$ 360,00. Isso se ela for do patronal, se ela tiver que pagar de INSS 20%. Caso contrário, é uma outra alíquota. E o total a recolher de INSS, R$ 162,00 mais R$ 360,00, que é igual a R$ 522,00, que a empresa terá que recolher
para este funcionário. É isto que cabe o recolhimento e é feito o cálculo do INSS. É a tabela, vê quanto o empregador recolhe, vê em qual tipo de salário, qual salário o funcionário está em qual parte da tabela ele se enquadra. Ele podia aqui fazer, por exemplo, horas extras de chegar a um salário de R$ 2.800. Vamos fazer aqui como se fosse um exemplo. E está numa outra alíquota. E ele 2.800 continua na mesma. Vamos botar que ele ganhasse um salário de R$ 1.800. Daí, R$ 3.800. Daí ele estaria na alíquota de 11%. Ele iria pegar, iria multiplicar por 11% e achar o valor X que seria descontado de INSS dele. Tá ok? Espero que tenham gostado do cálculo, espero que tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário, que eu, assim que puder, respondo o comentário de vocês, ok? Bye bye, até a próxima aula.